Bom, quando a gente fala dessa questão da empatia, né, por que eu coloquei essa questão empatia e eu já engajei a questão do mindset, né? Essa palavra, a gente tem essa questão da acessibilidade, ser clara, objetiva, né? E quando a gente coloca uma palavra que é em inglês, a gente fala assim, mas ela não está acessível. Só que ela tem um porquê, né? Por que usar essa palavra mindset? Então, eu fui entrando em contato com a questão do mindset construtivo através de um livro, né? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, esse livro, ele traz um pouco essa questão da nossa mentalidade, né? Qual que é a nossa configuração mental? Como que eu reajo, por exemplo, diante dos desafios, positivos ou negativos, né? E aí eu fui percebendo que esse conceito ele tem muito a ver com a questão da criação da nossa empatia com relação ao outro, né? Mas antes de entrar na questão do outro, eu precisaria entrar nas minhas questões para poder conseguir ter essa questão empática com o outro, né? Então esse mindset ele traz aí um estudo, né, que eu fui fazendo conforme as práticas que eu tinha com a pessoa que tinha uma limitação. Porque o que acontecia? Como eu dava aula quase todos os dias da semana, e eu precisava encontrar soluções, né? Formas de ensinar o conteúdo da tecnologia. Só que muitas vezes a pessoa ela tinha, né, uma limitação específica, a gente às vezes não tinha uma tecnologia para apoiar, para ajudá-lo, né? E eu tinha que pensar em coisas diferentes, né? Então, eu entrei em contato com um livro que fez aí uma expansão aí da minha mente com relação a como que eu iria enfrentar esses desafios, como é que eu iria lidar com esses desafios diários, né? E aí eu trago aí para vocês um livro, acho que muitas pessoas aí já conhecem, que é o Mindset, só que aqui eu tô mostrando um livro aqui, tá, pessoal? Que é porque algumas pessoas fazem sucesso e outras não, né? Então, esse livro aqui, ele gerou a questão do mindset para mim, né? Esse conceito do mindset construtivo, né? Que é essa questão da gente pensar de formas diferentes, de uma forma de construção e não algo fixo. Então, quem quiser aí desenvolver um pouquinho mais a questão da flexibilidade mental, de como que eu reajo diante dos desafios. Por exemplo, a autora, ela fala muito da questão do mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo, ou seja, a mentalidade que é um pouco mais fixa, mais rígida, ela vai ter dificuldade diante de um desafio. Então, por exemplo, em sala de aula eu tinha um desafio, vinha uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que não tinha movimento nenhum no braço, nem nas pernas, e ela tinha que usar o computador. Na época, não tinha tantas tecnologias disponíveis para a gente tinha que pensar em soluções de como fazer com que aquela pessoa ela seja incluída no digital. Então, eu fui percebendo que eu tinha que sair do meu modo tradicional, da caixinha, né, no caso. Eu teria que pensar em soluções diferentes para poder ajudá-lo, né? E quando eu entrei em contato com esse livro, ele me ajudou a tirar essa questão do fixo, né? Então, assim, tem uma situação difícil aqui, eu vou desistir, né? E aí, no caso, o mindset construtivo de crescimento, ele faz o quê? Ele faz com que a gente procure soluções. Mesmo se a gente procura uma solução, a gente procura uma alternativa e essa alternativa não dá certo, a gente procura outra, até que a gente consiga fazer a resolução daquele problema, né? Então, o que eu trago aqui de compartilhar um pouquinho com vocês é que conforme eu fui entrando em contato com essa temática, convivendo com pessoas com diversas limitações, elas também me possibilitaram que eu desenvolvesse essa questão de ser mais flexível, de ter uma flexibilidade na minha mentalidade. Ou seja, de eu conseguir encontrar soluções para que aquela pessoa utilizasse o computador e também aprendesse, no caso, o que a gente estava propondo, né, nas aulas, né, de formação profissional. Então, assim, então essa construção, né, de eu trabalhar com acessibilidade me ajudou muito nessa questão
de como que eu poderia estar fazendo um trabalho em que a gente, às vezes, quando não encontra uma solução, a gente tende o quê? A desistir e se sentir um fracasso, né? De falar, poxa, desisti. E a pessoa, ela não faz mais nada. O mindset construtivo, ele tem essa opção. A pessoa, ela pensa em alternativas para que ela saia daquilo, para que ela consiga realmente resolver aquele problema. Então, eu trouxe um pouquinho esse livro, porque esse livro ele teve um significado muito grande na época, quando eu comecei com acessibilidade, porque eu sabia que o desafio era grande e eu tinha que procurar recursos para conseguir bancar aquilo naquele momento, tá? Um outro livro que me ajudou bastante nessa questão de construir esse mindset, né, de crescimento construtivo, é A Coragem de Ser Imperfeito. Por quê? Porque quando você se predispõe a fazer algo que é desafiador, muitas vezes, o que acontece? A gente vai errar. É inevitável, a gente erra. E aí a gente precisa ver qual que é o nosso relacionamento com o erro. Como que eu lido com o erro? Né? Se eu erro e aí eu falo, não, pera aí um pouquinho, eu vou lá, faço diferente, vou fazer de novo. Agora, se eu tiver um mindset fixo, eu vou errar e eu vou desistir. Então, quando a gente trabalha com acessibilidade, isso é uma questão que a gente sofre muito se a gente tiver. Por quê? Porque sempre vai ter os desafios para a gente pensar em soluções diferentes naquilo que a gente está realizando, tá certo?